Olá! Você sabe a diferença entre o Botox e o preenchimento? O Botox, ele relaxa a musculatura e dá a aparência de uma pele mais jovem. Ele serve para diminuir as linhas de expressões e os famosos pés de galinha. As regiões que a gente pode fazer o uso do preenchimento é tanto para preencher o lábio, a gente também pode fazer preenchimento de mento, para a gente conseguir colocar o queixo um pouquinho mais projetado para frente. A gente pode fazer o preenchimento na região de olheiras, para melhorar aquele aspecto de cansada. Existe também o preenchimento que a gente fala que é a rinomodelação, que é tanto para levantar um pouquinho do nariz, ou aqueles pacientes que não gostam daquele ossinho que aparece do lado. E outra região também bem importante que melhora a sustentação da face é essa região aqui que a gente chama de maçã do rosto e que já melhora também um pouquinho o bigode chinês. Em relação ao preenchimento, os pacientes sempre perguntam se eles vão sentir dor. Todos os procedimentos eles são realizados com anestesia do dentista mesmo, então é uma anestesia super tranquila. Outros pacientes têm medo de ficar algo muito exagerado. E eu sempre gosto de conversar com o paciente e explicar que a quantidade vai depender do que o paciente espera daquele procedimento. Tem pacientes que me procuram e querem um resultado mais natural, e alguns outros pacientes já querem um volume maior, por exemplo, no lábio, e eles querem realmente uma boca grande. Então isso tudo depende da escolha do paciente junto com o profissional. Uma outra dúvida que eu recebo nas redes sociais é em relação a valores do preenchimento. E isso eu sempre digo para os pacientes que eu preciso avaliar o caso de cada um. Por quê? Porque se um paciente ele quer realizar um preenchimento labial, eu preciso avaliar o lábio dessa pessoa e saber o que ela quer, se ela quer um resultado mais natural ou um lábio com maior volume, para que eu saiba qual a quantidade que a gente vai utilizar nesse caso. Um lábio a gente pode colocar 1, 2 ml, tudo depende de cada caso. Ou os pacientes que a gente precisa realizar um preenchimento de olheira, um preenchimento da região de malar, que às vezes a gente utiliza até 5 ml. Então eu sempre preciso avaliar individual cada caso para saber qual a quantidade ideal. Aqui eu trouxe para vocês a seringa do preenchimento, que contém 1 ml. Vou colocar aqui para vocês uma colher de sobremesa. E o que eu quero mostrar é que 1 ml de preenchimento não é uma quantidade muito grande. Que se a gente aplicar 1 ml, por exemplo, no lábio, a gente consegue um resultado super natural. Em relação à idade de aplicação do Botox, isso vai depender de cada paciente. Algumas pessoas, enquanto estão conversando, elas fazem bastante expressões. Então a gente acaba realizando o Botox de maneira preventiva, para evitar que esses pacientes eles tenham essas linhas marcadas no rosto. Como, por exemplo, a doutora Bibiane. Ela tem 24 anos e aí agora faz 7 dias que a gente realizou a aplicação de Botox nela, em função dela ela ser bastante expressiva durante a fala. Então a gente realizou a aplicação do Botox na região da testa e na região ali bem no meio entre os olhos ali, onde a gente faz aquela cara de braba. O resultado final do Botox a gente consegue com 15 dias. Agora vai estar fazendo 7 dias que a gente realizou o Botox na doutora Bibiane. O que eu quero mostrar também, um ponto bem importante para vocês, é como fica natural a aplicação do Botox. As pessoas às vezes acham que vai ficar muito estático. Eu quero mostrar para vocês que a gente aplicou nessa região, pode levantar, e a gente consegue manter o movimento da sobrancelha de forma natural e a gente consegue remover todas aquelas linhas que ela tinha na região da testa. Quando ela faz o movimento de braba, a gente vê que o músculo ainda não paralisou totalmente, porque não deu os 15 dias, mas a gente já tem uma melhora muito significativa nessa região. Vocês já puderam ver a quantidade de 1 ml de preenchimento. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado que eu obtive aplicando 1 ml e meio de ácido hialurônico no lábio. Eu apliquei no meu lábio 1 ml e meio e a gente pode ver que a gente consegue um resultado bem natural. A gente consegue um leve volume, um desenho do lábio e uma hidratação. Espero que vocês tenham gostado da nossa explicação e se ficou alguma dúvida, vocês podem nos chamar nas nossas redes sociais.